Vocês sabem que tem prédio irregular e edifício irregular? Como é que é isso? Quando a gente fala de irregularidade fundiária, são vários tipos. Então, não é só prédio, a gente tem casa, lote, sítio, galpão. A gente sempre fala, geralmente, de casa ou bastante de áreas para veraneio. A gente fala bastante aqui. Agora, de edifício, eu acho que é a primeira vez. Nesse sábado que passou, eu atendi um pessoal que mora num edifício na cidade de São Paulo, capital. E o que aconteceu? O dono da área, ou seja, o proprietário tabular, ele tinha uma matrícula no nome dele, né? Ele construiu um prédio, né? Então chamou lá os pedreiros, né? Uma empresa para construir e subiu o prédio. Só que ele não fez isso com um projeto aprovado na prefeitura. Ele simplesmente subiu um prédio e ele vendeu as unidades, né? As pessoas que compraram, né? Olha lá um valor bom, né? Porque tudo que é irregular geralmente é mais barato, né? Olharam lá e falaram, tá, eu vou comprar essa unidade aí, nesse edifício aí, por contrato particular, e vou morar. E assim foi feito, né? O que acontece? Eu não sei se por desconhecimento ou se porque as pessoas querem sempre um benefício aí, né? Então, benefício de preço, né? Um local bom e é um bairro bom, né? De São Paulo. As pessoas compraram, né? Talvez até com vamos dizer, com a palavra do construtor, né? Do dono da área, de que ele ia regularizar a área num segundo momento. Isso também acontece muito, tá? As pessoas fazem essas vendas, né, de áreas irregulares e com a promessa ali, não, eu vou dar entrada nas licenças, eu vou dar entrada nos projetos, e isso acontece bastante. Bom, o fato é que essas pessoas aí, 10 pessoas, compraram essas unidades, é um prédio pequeno, tem só 10 unidades, compraram essas unidades, começaram a morar, e vida que segue, né? Vem um IPTU geral, que cada um em cima da área ali, que eles fazem aquela confusão que é, olha, você paga tanto, o outro apartamento paga tanto, porque num prédio que está irregular, o IPTU não vem para cada unidade do apartamento, né? Ele vem em cima da área. E aí faz aquela confusão para pagar o IPTU todo, e o tempo passa, e o dono da área mesmo, que consta na matrícula como proprietário ali daquela área, ele começa a ter problemas com a justiça, ele começa a sofrer ações judiciais, inclusive ações trabalhistas, né, porque ele também tem uma empresa, e ele começa a sofrer ações trabalhistas, e para garantir essas ações, começa a recair penhoras nesse imóvel que está no nome dele, né? Então a gente sabe que, num caso de dívidas no nome do proprietário, a justiça vai procurar os meios de pegar esse dinheiro para pagar os credores, no caso, os credores trabalhistas, por exemplo. Não achando, né, não conseguindo um acordo que o proprietário pague, ou não conseguindo outras coisas, começa-se a buscar os imóveis. E aí, nesse caso específico que eu estou contando, localizaram esse imóvel, onde já tem esse prédio, e que mora essas 10 pessoas, né? Que hoje estão numa situação frágil. Por quê? Porque compraram, pagaram, né? Moram lá há muitos anos e estão com perigo aí de ver esse imóvel ser levado a leilão para quitar uma dívida do proprietário tabular, que não tem nada a ver com eles mais. Vendeu para eles, foi embora, tocou a vida, né? E hoje ele está enroscado com a justiça. E aí ele coloca, o proprietário tabular, coloca esses moradores em risco, inclusive de perder o imóvel. Por conta disso, eles acabaram nos procurando para iniciar o processo de regularização fundiária. Então, a pergunta que muitas pessoas já fizeram aqui para a gente é possível fazer regularização de edifício, de prédio? Sim, é possível. Assim como é possível fazer de chácara, de galpão, mas tudo isso tem que ser analisado. Então, quando eles nos procuraram, a gente fez uma análise preliminar, tabular, do entorno, fizemos verificação de questões ambientais. Então, no caso desse prédio, ele já está completamente inserido na malha urbana, nesse bairro de São Paulo,
Então é uma, vamos dizer, uma REURB mais simples, é uma REURB documental praticamente. A gente não vai falar aqui de infraestrutura, porque eles já têm luz, já têm água, já têm esgoto, já está tudo certo. Mas tá vendo? É mais uma irregularidade que muitas vezes os senhores não conhecem. Os senhores não sabem que é possível regularizar via REURB. O que a gente vê muito são colegas, advogados, falando, não, vamos entrar com a uso capião. Cada proprietário aí entra com a uso capião. É uma modalidade? É possível fazer? Sim, mas na minha opinião é mais custoso, é mais demorado, e lá no final da uso capião, cada um vai estar com a propriedade ali do solo. Só que essa propriedade do solo, desse apartamento, ela está inserida num contexto maior que é o prédio, onde existem áreas comuns que precisam estar individualizadas. Ou seja, ao final do processo de uso capião, se for o caso, vai ter que ser feita a especificação de condomínio. Né? E isso é um outro problema, porque os índices urbanísticos corretos foram utilizados para subir esse prédio? Dificilmente. Quando a gente fala de regularização fundiária, geralmente aquela casa ali que vai passar pelo procedimento de regularização ou apartamento, ele foi construído justamente sem projeto aprovado. Então, as chances dele estar conforme as normas de edificação ali daquela cidade são muito pequenas, né? Então, assim, para a gente deixar claro, né, que os senhores estudem, se debrucem na lei de REURB. É uma lei que ela não veio só para fazer regularização de loteamento baixa renda, ocupação, favelamento. Ela tem ali dentro dela, a 13465 de 2017, uma série de instrumentos facilitadores para que a gente consiga, ao longo dos anos, ir vencendo a regularidade persistente que a gente tem no Brasil, que a gente tem no país, já falamos disso muitas vezes aqui. Então, é difícil. É possível regularizar por REURB. Lembrando, sempre que a gente fala de REURB, tem que fazer uma análise preliminar. Chandra, está falando que tudo pode ser REURB? Não, de maneira nenhuma. Tem casos que não dá para ser feito com REURB. É que esse exemplo específico que eu trouxe, que nós atendemos esses moradores aí desse prédio na capital, aqui em São Paulo, eles vão passar pelo procedimento de REURB para fazer agora, né, o que o vendedor desses apartamentos deveria ter feito antes de iniciar a venda. Que o certo é fazer o projeto, aprovar lá na prefeitura, individualizar as moradias, colocar lá o que é área comum, o que é área privada, quando a gente faz um condomínio, seja ele vertical, que é o caso do edifício, ou seja, o condomínio horizontal, no caso do condomínio de casas também. Então, o raciocínio para os dois é o mesmo. O projeto precisa ser aprovado antes de vender. Quando isso acontece, né, onde eu tenho uma área lá no meu nome, eu subo um prédio e vendo ali, por contrato particular, por contrato de gaveta, sem qualquer projeto aprovado, isso traz para aquele empreendimento a irregularidade fundiária, que pode ser combatida com o procedimento de REURB. Então, se você conhece alguém nessa situação que mora num prédio que está irregular, manda esse vídeo, salva. Se você achou que fez sentido para você de alguma forma, ajudou de alguma forma, deixa um joinha para a gente, se inscreve aqui no canal, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante para outras pessoas. Aí ele entrega mais e outras pessoas que às vezes estão aí morando num prédio irregular, pode entender que existe o que fazer, que a gente pode, que tem solução, sempre de forma séria, fazendo REURB de forma séria, mas é possível levar a regularidade numa situação dessa. Eu acho que sobre prédio irregular, acho que vocês não sabiam. Então, se fez sentido, deixa um joinha e se inscreve no canal.